E aí, jovem, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal, onde eu e você estamos buscando o estudo diário da lição da Escola Sabatina dos Jovens. A lição que nesse segundo trimestre está com o tema de adoração, e como nos primeiros estudos a gente está naquele segmento, para aprender mais sobre os altares. No nosso estudo dessa semana, a gente está falando sobre a história de Abraão, que está lá em Gênesis, texto-chave, Está lá em Gênesis 12, do 1 ao 9, e também a nossa tirinha tem aqui a história de quando Abraão levou Isaac para sacrifício e ainda assim Deus proveu, Abraão, que recebeu uma grande promessa de Deus e teve em todos os momentos, talvez quase todos, a obediência por Deus ali. E o sim toda vez que Deus chamava por ele. Hoje, o nosso estudo de terça-feira com o tema de promessa ameaçada. Quem será que andou ameaçando as suas promessas? Quem será que ameaça as promessas que Deus tem para você e para mim? Será que nós mesmos somos essa ameaça? Será que a gente está, se auto-sabotando para aquilo que Deus tem para você e para mim? Hoje a gente vai descobrir juntos, o que esse estudo está trazendo. E eu quero convidar você a fazer uma oração comigo. Vamos orar? Pai querido, obrigado por esse dia, onde nós vamos mais uma vez buscar a sua santa palavra e buscar entendimento de tudo aquilo que o Senhor quer nos mostrar. Que o seu Santo Espírito nos acompanhe e que Ele ministre este momento de adoração, de reflexão da sua palavra e desse estudo. É isso que nós lhe pedimos e lhe agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bom, aqui, como eu disse, terça-feira, dia 15 de abril, promessa ameaçada. Vamos entender melhor sobre quem está ameaçando a promessa. Vamos ler juntos esse texto. Gênesis 12, 6 relata que quando Abraão chegou perto da terra prometida, nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Esse fato por si só deve ter enchido Abraão de pavor. Os cananeus eram um povo bastante cruel e perverso. Mesmo com a promessa que Deus havia feito, Abraão havia trocado a paz e a segurança de Harã por uma terra cheia de problemas e ameaças. Esse lugar no qual Deus havia prometido conceder bênçãos espirituais estava cheio de problemas que Abraão seria incapaz de resolver. Mas, nessa terra de perigo, Abraão aprenderia a confiar nas promessas de Deus. Ao longo do caminho, no entanto, o Senhor sabia que Abraão precisava de uma garantia. Então ele disse: "Não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo." Em Gênesis 15, versículo 1. Essa declaração simples é poderosa, revela a disposição de Deus de nos encontrar exatamente onde estamos. Os planos de Deus para o futuro são certos, mas Ele sabe o quão difícil pode ser andar somente pela fé quando encontramos coisas com as quais sabemos que não podemos lidar com nossas próprias forças. Ele quer nos dar o encorajamento e a capacitação necessária de que precisamos. Abraão não entendia completamente tudo o que seria envolvido nessa aliança, mas sabia que precisava de um relacionamento mais próximo com Deus. Ao olhar para o mundo corrompido ao seu redor, ele decidiu passar mais tempo em oração, mais tempo em adoração e mais tempo com Deus. As pessoas ao seu redor perceberam a íntima conexão espiritual que ele cultivava. Por isso, Abraão foi chamado de amigo de Deus. Já pensou você e eu ser chamado de amigo de Deus? Muito lindo isso, A vida de Abraão, o amigo de Deus, era de oração. Onde quer que armasse sua tenda, junto dela construía um altar, sobre o qual oferecia os sacrifícios de manhã e de tarde. Ao remover sua tenda, o altar ficava, e o cananeu errante, ao chegar àquele altar, sabia quem havia estado ali, e quando armou sua tenda, consertou o altar e adorou o Deus vivo. Os altares de Abraão eram uma das maneiras de Deus evangelizar o povo do qual Abraão tinha medo. Nossa caminhada devocional com Deus deve levar outras pessoas a adorá-lo. Talvez Abraão fosse tentado a esconder seus altares para que pudesse se misturar melhor com seus vizinhos cananeus, mas, em vez disso, ele tornou esses altares sinais visíveis de que era fiel ao Deus do céu, mesmo que a idolatria fosse tão popular em Canaã. Assim como no estudo de hoje, a gente vê aqui
que Abraão, ele constrói altares para Deus por todo lugar que ele passava, né? E aqueles altares ficavam ali. Isso me faz lembrar um pouco de João capítulo 15, como fala a videira e os frutos, né? Que Jesus é a videira e nós somos os ramos. E aquele que produz bom fruto permanece, né, ali com Jesus. E os que não produzem bons frutos, o Pai corta e lança ele ao fogo, né? No caso, os ramos da videira que não produz frutos é cortado pelo Pai e lançado ao fogo. Porém, os que produzem bons frutos, Deus vai lá, limpa as suas folhas para que ele produza mais frutos ainda. E nesse texto bíblico de João 15, uma coisa que a gente pode perceber ali é a palavra permanecer em Cristo. Essa palavra é dita várias vezes nesse capítulo de João. E isso também mostra que não só nós devemos permanecer em Cristo, mas também os nossos frutos. Assim como Abraão passou por cada lugar e seu altar ficou ali, e uma vez um cananeu errante passou e acabou adorando o Senhor, né? Por conta desse altar que ficou ali, a gente também tem que fazer que os nossos frutos permaneça. Que fruto eu e você estamos deixando aqui, né? Que fruto nós vamos deixar na terra? Quando a gente se for, do que as pessoas vão lembrar? Será que eles vão se lembrar da Aline estressada, ou da Aline que fala alto, ou da Aline que não cumprimenta, ou da Aline que não se importa? Ou eles vão se lembrar da Aline que falava de Jesus, da Aline que ajudava ao próximo, da Aline que ia atrás do que podia, que fazia missão, que participava do que tivesse que participar, que ouvia a voz de Deus e que estava ali por ele e para obedecer o seu chamado. Que essa semana a gente possa refletir mais. Eu sugiro que você leia esse capítulo, né, de João 15, que eu acredito que ele se encaixe muito bem nesse estudo de terça-feira, que tem como título Promessa Ameaçada. E nisso a gente também tem que parar para refletir, né? Abraão, ele estava ali cheio de problemas e dificuldades, talvez até inimigos ali, né? Os cananeus, que não estavam muito amigos dele, digamos assim, apesar dele ser amigo de Deus, né? Ele se viu num impasse, onde o que ele faria? Ele ficaria mais quietinho ali na dele, adoraria a Deus dentro da sua tenda, ou ele continuaria glorificando o seu Deus e adorando o seu Deus com vigor, construindo altares para ele, para que todos vissem, né, apesar das circunstâncias daquele momento, ou que aquilo pudesse custar até a sua vida ou um ataque a seu acampamento. O inimigo, ele quer colocar dificuldades na minha e na sua vida. Ele quer nos encher de vergonha, às vezes por até um erro que a gente comete, que a gente sabe que está cometendo, que é errado e que Deus não vai se agradar daquilo. O inimigo nos influencia a cometer aquilo porque ele sabe que a vergonha que a gente pode sentir naquele momento pode atrapalhar a nossa comunhão com Deus e pode fazer com que a gente se esconda. E hoje o mundo também faz com que os cristãos se sintam minoria, que os cristãos se sintam errados ou que os cristãos se sintam envergonhados de poder levar o evangelho a Deus, porque não é algo aceito no mundo de hoje. Mas eu acredito que nada aqui importa, porque a gente está aqui só de passagem. Aqui não é casa, aqui é caminho. E a gente está caminhando para um lugar lindo e maravilhoso, preparado pelo nosso grande Deus, onde nós vamos ter uma vida eterna, uma vida onde não haverá mais dor, mais tristeza, mais vergonha, mais medo de pregar o evangelho. Então eu sugiro que a gente possa orar muito a Deus para que esse medo e essas frustrações que o mundo impõe a nós, porque é difícil, né? A gente pode falar assim, mas eu jamais vou renunciar a Deus ou negá-lo. A gente não sabe, a gente acredita que conhece o nosso coração, mas na hora de aflição ali, da aflição, as coisas são completamente diferentes. Pedro mesmo, né? A gente no pequeno grupo fez uma reflexão sobre quando Pedro negou Jesus 3 vezes. E quando Jesus pergunta se ele o negaria, convicto ali, eu acredito que tenha sido sincero. Naquele momento, Pedro jamais negaria Deus, porque Pedro estava sendo amado por Jesus. Pedro tinha um convívio com Deus ali. Ele estava cheio de ternura, de amor e completamente apaixonado por Jesus. Ele estava vivendo um bom momento com Cristo. Mas quando Pedro nega a Jesus, é um momento de aflição, um momento de perseguição, um momento de medo extremo, e Pedro acaba negando Jesus
3 vezes. Então que a gente possa orar a Deus para que quando chegar esses momentos de dificuldades e aflição, a gente não negue a Jesus e que a gente tenha coragem, assim como Abraão, de edificar altares ao nosso Deus e que esse altar permaneça ali, como os nossos frutos também têm que permanecer. Bom, eu espero que você tenha gostado do nosso estudo. Eu te espero amanhã, quarta-feira. Quarta-feira é um estudo um pouco mais grande, né? Que é o nosso momento hipertexto, onde a gente busca várias passagens bíblicas que auxiliam no nosso estudo. Eu te espero amanhã para a gente poder fazer o nosso estudo de quarta-feira. Comente aqui, né? E que você também siga o canal e ative o sininho de notificações para que a gente possa aqui estar junto, estudando a palavra de Deus e buscando o nosso Deus tão amado que se preocupa tanto com a gente, não só comigo, mas com você e com todos aqueles que procuram o seu amor, a sua palavra e a sua verdade. Antes de encerrar, vamos fazer uma oração? Pai querido, obrigado por esse estudo que fizemos aqui, que o Senhor possa estar abençoando. Pai, nos dê força para que a gente dê bons frutos, Pai, que nós não sejamos lançados ao fogo como galhos secos, mas que as suas mãos venham e limpem os nossos galhos para que a gente possa produzir cada vez mais e mais frutos e que esses frutos permaneçam e que esses frutos possam encontrar com outras pessoas e que essas pessoas encontrem a Ti através das nossas obras aqui. Senhor, abençoe a minha semana, abençoe a semana dessa pessoa que está vendo esse vídeo, que nós possamos juntos, Pai, buscar a Ti e buscar a nossa santificação e que um dia a gente possa estar perante os Seus pés, Senhor, ao Seu altar vivo e glorificar o Seu santo nome. É isso que eu lhe peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Tchau e até amanhã.